Boa noite, pessoal. Na verdade é estranho falar boa noite, sendo que muitos podem assistir de dia, são os benefícios da internet, né? Então, na verdade, boa noite para quem estiver assistindo à noite, bom dia para quem for assistir de dia. O importante é que a gente está junto aqui nesse encontro virtual. E melhor podendo falar dos ensinos do Cristo, né? Sei que é bem melhor a gente encontrar pessoalmente lá no Fraternidade, poder olhar no olho, dar um abraço, mas vai chegar a hora para isso. Importante a gente realmente estar celebrando esse encontro. O tema de hoje, pessoal, é, é baseado no livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier. Na verdade, é do Emmanuel, né? Ele que escreve, e o Chico que faz a psicografia. E é o capítulo 1, Recomecemos. É um tema muito bacana para a gente pensar nos nossos dias a dias mesmo. É um recomeço. Se a gente for pensar, capítulo 1, Recomecemos. Então a gente está recomeçando um estudo, né? Mas antes da gente começar mesmo, vamos fazer a nossa prece para a gente poder nos harmonizarmos com a espiritualidade amiga, tentar pegar o máximo do ensino, né? Então, Mestre Jesus, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado pela saúde de que dispomos para estudar as suas palavras. Pedimos por todos os nossos irmãos que estão adoentados pela Covid ou por outras enfermidades. Pedimos também por aqueles irmãos que estão assistindo essa palestra, que possam ser tocados e que aos poucos a gente possa mudar nossa conduta sempre para melhor. Que todos nós aqui hoje possamos sair melhor do que quando chegamos. Muito obrigado por tudo e que assim seja. Isso aí, pessoal. Então vamos começar o nosso estudo, recomeçar, né? E tentar aprofundar um pouquinho as palavras de Emmanuel. Normalmente o Emmanuel, ele não costuma desperdiçar palavras, ele é bem direto no texto dele. E aí eu gosto de ver o que ele frisou aqui no começo do capítulo para tentar destrinchar um pouquinho, ver se dá uma pista para a gente do que mais ele quer dizer, né? Então, nesse capítulo 1 especificamente, como é um recomeço, ele vai falar um pouquinho de mudança, né? E trazer essa frase de Jesus como a que chama a atenção. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Essa é a frase que ele traz. Eu tentei ficar pensando nessa frase, remendo. Eu já ouvi ela antes, nem associava a Jesus, achei que era um ditado popular, mas mesmo assim nunca me detive. Remendo, a gente não pensa em remendo hoje em dia, né? A gente costuma, minha roupa rasga, eu vou e compro outra. Tá acessível a roupa. É claro, tem roupas de grife, roupas que são caríssimas, mas no geral uma camiseta, uma camisa já está mais acessível. Tem gente que tem problemas financeiros, né? Pessoas que estão vivendo nas ruas e nem sempre tem condições de adquirir uma roupa comprando. Mas ainda assim, às vezes recebe doação, né? É difícil alguém parar para remendar uma roupa, essa é a verdade. Porque hoje com o processo industrial é mais fácil essa produção. Agora, se a gente pensar há 2000 anos com Jesus, aí faz todo sentido. Na época dele, as roupas eram feitas manualmente. Você ia fazer um tecido, um pano, você tinha que literalmente tecer, né? Usar o tear para fazer os fios se entrelaçarem. E imagino que uma roupa que rasgasse ali, era muito mais fácil você fazer o remendo do que comprar uma nova. Até as pessoas ricas não tinham condição de trocar de roupa a todo momento. Então era comum um remendo. Aí tentei puxar pela minha memória onde é que a gente via remendo nos nossos dias de hoje. Aí lembrei das festas juninas. Na festa junina é comum, né? A gente usar remendo na calça. Normalmente o pessoal coloca remendo ali no fundilho, na frente. E até isso, se a gente for pensar sobre o olhar do Cristo, o olhar do respeito ao próximo, a gente se pega em algum equívoco, né? Porque nas festas juninas, como é que a gente se representa os nossos irmãos que moram no campo? Normalmente, então, com roupa rasgada, remendada, com os dentes podres, né? A gente pinta de preto. Não é bem o tema do estudo, mas chama a atenção, porque a gente às vezes se pega em preconceitos, em julgamentos, até em festividades simples. E de fato, eu conheço muita gente que mora no campo, que trabalhador rural sim, mas que vão para as festas super asseados, com roupas
as melhores roupas que eles podem ter, tentam cuidar dos dentes. É claro, existe uma situação no nosso país que ainda muita gente é desvalida socialmente e também no campo vai acontecer isso. Mas não é correto às vezes a gente julgar e falar que todo mundo se veste, talvez por opção, né? Com roupas rasgadas ou remendadas. Mas enfim, vamos voltar aqui ao nosso tema. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Se pensar só materialmente, quando a gente pesquisa, o pessoal explica o seguinte, que uma roupa antiga, o que acontece com ela? Ela estica, né? O pano estica, encolhe na verdade. Quando a gente vai lavar uma roupa, o que acontece? Ela encolhe. Então se já tem uma roupa velha que já está toda encolhida, coloca um remendo de pano novo nela, quando a gente for lavar, ou quando passar o tempo naquele pedaço de pano novo, o que vai acontecer? Ele vai encolher. Aí ele vai puxar todo o pano que está em volta, igual aqui na figura. Só que o pano que está em volta já está velho. Quando eu estico ele, o que acontece? Rasga o resto do pano. Então, só do ponto de vista material, Jesus já deu uma boa dica, né? Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Na verdade, já devia ser um costume da época, né? E além do que, você estragar o pano novo também, né? Ia tirar um pedaço para colocar num vestido velho que rasgaria. Mas como a gente sabe que Jesus, quem falou isso, tem todo um bastidor por trás espiritual. Então a gente está em busca disso. O que Jesus queria dizer espiritualmente com isso? Para entender isso, é importante a gente voltar no contexto em que ele falou. A gente viu lá que o Emmanuel cita a passagem de Mateus, mas essa passagem também vai estar retratada lá em Lucas, capítulo 5. Esse capítulo do Lucas, capítulo 5, é interessante que nos dias de hoje o povo vai falar que é um capítulo chapa quente, chegando. Porque nesse capítulo Jesus já começa curando leproso, ele cura paralítico, ele leva Pedro para pescar onde não tinha peixe e veio um bando de peixe. Ele convida um publicano para jantar. Na verdade, ele é convidado para jantar com um publicano e aceita o convite. E é mais ou menos nesse momento que a gente começa o nosso contexto. Então, Jesus, ele aceita o convite para jantar com um publicano. Eu não sei se todo mundo sabe quem eram os publicanos, mas os publicanos naquela época eram os cobradores de impostos. O povo judeu da época, ele estava sob o jugo do Império Romano. E o Império Romano cobrava tributos do povo. E colocava quem para cobrar o tributo? O publicano. E quem era o publicano? Você já não gosta de ver alguém te cobrando, essa é a verdade. Quando a gente está assim, já tem alguém te cobrando dinheiro, você já fica desconcertado, fica até com raiva. E além do mais, se é alguém que você conhece, que é do seu povo, dá mais raiva ainda, é como se fosse um traidor. Porque os publicanos eram pessoas do próprio povo judeu que eram responsáveis por essa cobrança de impostos. Via de regra, acabava que muitos eram corruptos e pediam propinas, cobravam dinheiros a mais, e acabavam que eram super ricos, mas mal falados na sociedade. E quando Jesus topa jantar com um publicano, aí era o que as pessoas queriam para criticá-lo, né? Principalmente os doutores da lei, que em todo momento estavam tentando derrubar Jesus, pegar Jesus em contradição. E aí, no fato de Jesus aceitar, eles chegam, mas Jesus, como é que você vai almoçar com um pecador, com uma pessoa desonesta? Isso é estranho, né? Aí que Jesus fala uma das frases mais bonitas, ao meu ver, dele. Que ele fala, não são os sãos que precisam de médico. Nesse momento, Jesus se coloca como médico de almas. Jesus se coloca disposto a salvar qualquer alma enferma que queira ser salva. Então ele mostra que Jesus não veio, ele deixa isso claro nessa fala, ele não veio para ficar entre aqueles que não precisam, que precisar todo mundo precisa, aqueles que não precisam se modificar espiritualmente. Ele não veio para ser um rei que vai usar coroa no planeta Terra. Ele veio para ajudar quem precisa, como médico salvar almas que estão em sofrimento. Isso acolhe muita gente. Vez ou outra vamos estar em sofrimento. Vez ou outra a gente vai estar com um dilema moral. Vez ou outra a gente vai estar com uma dor muito grande por ter feito algo da qual se arrepende. E é só lembrar, que tal convidar Jesus para jantar? Ele vai aceitar. Jesus vai aceitar jantar com a gente. Porque ele está aqui para curar almas. E se a gente está disposto a melhorar, a curar nossa alma, ele vai estar com a gente.
Ele está aqui nesse momento. Ele está aqui quando eu estou sozinho chorando no meu quarto, numa situação de desespero. Ele está junto de nós quando a gente está numa melancolia, numa depressão. Ele está junto da gente quando a gente está com problemas materiais também. Mas o importante é que ele esteja junto para curar nossa alma. Se a gente não estiver disposto a curar a alma, esse jantar não vai se realizar. Isso que é o importante. Então essa história toda, esse contexto todo, começa nesse ponto. Jesus topa jantar com o publicano. E quando Jesus aceita, esse publicano ficou tão feliz, que preparou um banquete, chamou Jesus, chamou os discípulos, tantas outras pessoas foram. E durante esse jantar, ainda aqueles que perseguiam Jesus tentam pegar Jesus em contradição e falam: Jesus, seus discípulos estão aí comendo, se refestelando no banquete. Isso é estranho, porque olha o que eles falam. Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus discípulos comem e bebem? Naquela época era muito comum você tentar julgar um rabi, um mestre espiritual ali, pelos discípulos dele. Então, qual era a ideia? Jesus, seus discípulos estão comendo aí no banquete. Você não é o mestre? Que mestre é esse que deixa esse pessoal não fazer jejum? Aí eles tentam pegar Jesus nessa contradição. E aí Jesus, muito sabiamente, vai responder um momento. Mas só fazer um adendo, é engraçado, né? Que esses costumes sociais, é comum até as mães, né? Fulana, não come de boca aberta, porque se alguém estiver fazendo isso na rua, vai pensar que eu não te dei educação. Aí você pensa, tá, mãe, mas qual é o problema? Eu comer de boca aberta e as pessoas me virem comendo de boca aberta, né? Como adolescente cri-cri ali, você vai pensar esse tipo de coisa. Então, na verdade, a gente quer quebrar costumes, né? Quando está na rebeldia. Mas ali não é o caso de Jesus. Jesus não estava quebrando um costume por um costume. Porque realmente a prática do jejum ali acontecia. Era comum, às vezes, se jejuar até 2 vezes na semana. Porque as pessoas associavam o jejum à pureza espiritual, né? Purifica o corpo, vou me purificar espiritualmente. Mas Jesus, sabiamente, ele vai dizer, olha, vai fazer uma comparação com casamento. Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo ainda está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, então naqueles dias jejuarão. O que Jesus está falando aqui? Ele está num banquete, ele está falando de casamento. Por que ele usa essa figura do casamento? Primeiro, porque lá na lei judaica não era permitido jejuar durante o casamento. Se você estivesse participando daquelas bodas, né? Não se devia fazer jejum lá. Então ele já está pegando o doutor da lei por aquele ponto. No casamento não é possível jejuar. Então tem um momento que não precisa jejuar. Aí você pode pensar, tá, mas ele está num banquete com um publicano. Cadê o casamento aí? Gente, se a gente for olhar lá no Velho Testamento, algumas passagens trazem a figura de noivo e noiva, fazendo comparação o noivo com Deus e a noiva com o povo de Israel. E esse casamento representaria o quê? A aliança de Deus com os homens. Aí se a gente pensa em Jesus, o que Jesus veio fazer na Terra? Ele veio resgatar essa aliança de Deus com os homens. Jesus veio trazer essa aliança de forma mais simplificada. O que Jesus vai ensinar? Olha, você vai estar no reino de Deus se você fizer o bem, se você se melhorar, se você se esforçar por ajudar. Vive o bem e você vai estar no reino de Deus. Perdoa, você vai estar no reino de Deus. Olha o papel de Jesus aqui, ressignificando a aliança de Deus com os homens. No Novo Testamento, inclusive nessa passagem, às vezes você pode depreender o quê? Que o noivo é Jesus. Porque Jesus está propiciando esse casamento de Deus, novamente, ele representando Deus ali, está se casando com a humanidade. Está trazendo essa aliança. E além disso, ele vai e profetiza. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado. Alguém lembrou da crucificação nesse momento? Então ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Então ele está dizendo o seguinte, olha, não se apega muito a essas culturas, esses rituais externos. Eu estou aqui com vocês, eu estou dando um banquete e tanto. Que igual eu falei, no capítulo de Lucas, ele chegando, né? Curou o leproso, curou o paralítico,
Tudo isso é o que? É um banquete que Jesus está oferecendo para a gente. Olha, eu estou curando, eu estou dando lições importantes, eu estou dando ensinamentos importantes. Estejam no meu casamento, porque daqui a algum tempo eu não estarei aqui. Aí vai ser o momento de vocês jejuarem, tentarem refletir o que foi ensinado. Mas enquanto eu estou aqui, aproveitemos a festa. Olha que interessante que ele está dizendo. Ainda para ser mais claro nesse ponto, aí Jesus complementa aqui a nossa parábola. Aí ele continua dizendo para o pessoal: ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. O que ele está dizendo de novo? Ele está reforçando: olha, eu estou trazendo um novo, eu estou trazendo lições novas. O pano novo são os meus ensinamentos, são os meus exemplos. Não cabe colocar esse pano novo em tradições externas, de culto externo. A gente mesmo está aqui brigando pelo jejum, enquanto eu estou dando outras lições, vocês estão preocupados com isso. Não dá para gastar esses ensinamentos de amor ao próximo, de transformação interior, de perdão, não dá para trocar isso por práticas externas. Não cabe mais. Então eu trago um novo. Jesus é como se fosse um radical da época. Ele foi tratado como um terrorista, ele trouxe uma nova ordem mundial. Então ele rompia com aqueles padrões, ele era o novo, ele era o pano novo. E essa novidade era tão forte que não cabia no pano velho, não cabia nos costumes antigos. É isso que ele traz. E ainda para ser mais claro, pessoal, ele continua. Ele vai trazer outra parábola também que é muito bacana. Que ninguém deita vinho novo em odres velhos. O que são odres? São as nossas garrafas PET de hoje em dia. É como se fossem os cantis de antigamente. Esses odres eles eram feitos com pele de animal. E tem todo o contexto, né? Então ele está dizendo o seguinte: não se põe vinho novo em odre velho. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. O que acontece? Como o odre era feito de pele de animais, quando a pele está nova, ela ainda consegue esticar. Então, se eu ponho um vinho novo num odre novo, o que é um vinho novo? É um vinho que não fermentou ainda. Quando ele fermentar, ele vai dilatar aquele odre. Mas o odre, por ser novo, vai aguentar essa dilatação. Já o odre velho, quando o vinho fermenta, vai estufar o odre e vai rasgar. Aí você vai perder o vinho. De novo, não faz sentido a gente pensar, Jesus é o vinho novo? Os ensinamentos do Cristo é o vinho novo? E sendo vinho novo, não é necessário um odre novo? Nova cultura de pensamento? Novas formas de entender a religião? É isso que Jesus veio trazer com essa fala. Então ele era o novo e exigia também mudança da nossa parte, quanto humanidade, para essa aliança. É isso que faz todo sentido. E continuando, ele traz um ponto que é interessantíssimo. Eu vou já pular para o final aqui. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Então, se eu tomo um vinho velho, que já estou acostumado com gosto, a tendência é que eu prefira esse vinho ao vinho novo. Pensando em religião, a mesma coisa. Tudo isso que Jesus trouxe, gente, dá trabalho. Dá trabalho me modificar internamente. É um esforço diário. É um esforço diário eu perdoar o próximo, é um esforço diário eu tentar fazer o bem. A gente ainda está aprendendo. Então, se eu chego e tenho acesso a uma doutrina que diz, não, você não precisa se esforçar muito. Vai lá, faz o sacrifício no templo que você vai estar perdoado. Ou então, vê com o sacerdote qual é a melhor forma de agir, ele vai te dar uma solução externa ali que você vai conseguir resolver. Olha aí o velho é melhor. Não é muito mais fácil eu seguir uma cultura que eu já conheço, que não me exige tanto do que fazer uma mudança interior? É muito comum, às vezes, o pessoal falar, poxa, Giovanni, o espiritismo é muito legal, mas tem hora que cansa, porque tudo é responsabilidade nossa, tudo depende da gente. E, de fato, se eu falar que não é, a gente vai estar mentindo. A nossa vida é responsabilidade nossa, a nossa encarnação, o bem ou o mal que a gente faz, é nossa responsabilidade, não tem como delegar a terceiros. Ninguém vai chegar a perguntar, fulano, por que o Giovanni fez assim? Não sei, é o Giovanni que vai responder por aquele ato.
Isso é o Espiritismo. Então, às vezes, a gente se afasta com, porque não tem soluções fáceis. Sim, não é que não são fáceis, são trabalhosas, mas as soluções são acessíveis para todos nós. É só a gente realmente ter o nosso esforço continuado de melhoria. Então, realmente, no Espiritismo a gente vai encontrar isso. O nosso esforço é associado à nossa melhoria. Na verdade, não é no Espiritismo, na cultura do Cristo, né? O Cristo trouxe isso. Meu reino não é deste mundo. Tudo isso que ele traz, ele está falando o seguinte: esquece o culto externo, porque nada é aqui da matéria. O Espírito é o que vai prevalecer. Os tesouros que você amealhar no seu coração, é esse que você vai levar. O resto fica na terra. O tesouro espiritual nem as traças comem, nada faz ele acabar, porque o que eu adquiro no Espírito eu levo para sempre. Então, nesse sentido que ele traz, o contexto. E só para curiosidade aqui, eu trouxe um pouquinho do odre, né? O odre, então, é esse recipiente aí feito com pele de animal e que rasgando o vinho se perde. Mas o que tem a ver essa passagem também com a gente? Que a gente pensou muito na cultura religiosa, né? Na evolução do pensamento religioso. Mas e a gente? Também muitas vezes o pessoal chega, assim, eu vejo algumas conversas, as pessoas falam: nossa, a encarnação é muito lógica, eu acredito nela, mas eu sou contra essa questão do esquecimento, não faz sentido. Como é que eu vou melhorar se eu não sei o que eu fiz de errado? Como é que eu vou poder me redimir ante uma falta se eu não sei o que eu fiz? Quando você pega essas passagens do Cristo que a gente está estudando hoje, elas se encaixam perfeitamente com a reencarnação e esquecimento. Gente, se eu não esqueço, nem que seja por algum momento, o que eu sou, as minhas más tendências, a nova encarnação vai ser o quê? Vai ser uma chance nova, um pano novo num pano velho. Porque eu ainda estou trazendo todas as minhas formas de pensar cristalizadas. Quando eu tenho a chance de reencarnar, e por isso que eu acho a reencarnação maravilhosa, porque é como se eu estivesse vestindo uma roupa nova por inteiro no esquecimento. Naqueles primeiros momentos em que o espírito ainda não recobrou o seu total domínio sobre o que ele sente, a gente está aberto à nova roupagem. Então a gente literalmente está vindo para esse mundo com uma roupa nova, via de regra imaculada, na qual a gente vai poder aprender tantas lições de amor, de carinho, de compreensão, se a gente estiver disposto e se os pais e os tutores também estiverem dispostos a isso. Então, por isso que a infância é tão importante, por isso que os espíritos trazem tanta atenção à infância. Muita gente fala: a criança é moldável até os 7 anos. Eu tenho minhas dúvidas se hoje está até os 7, que essas crianças estão indo tão rápido, mas a questão é, de fato, ali a roupa nova está vestida. E é comum você ver os pais: mas meu filho virou adolescente, agora tá trabalhoso. Sim, porque é um pouquinho do pano velho despontando ali. Na adolescência a gente já está recobrando o que o espírito é. Mas, se nesse momento da infância a gente soube trabalhar bem esses bons conceitos, a tendência é que essa transição seja melhor. Porque a gente já ficou mais propenso às novas informações, aos novos ensinos. Por isso que é importante a fase da infância. Tanto que em planetas mais evoluídos, a infância não é tão longa também. Ela costuma ser mais curta, porque o espírito já está mais preparado, né? Então isso é um fato importante, gente. E quando a gente pensa em encarnação, a gente pensa em nova chance. O que Emmanuel quer nos trazer nesse texto é isso: vamos aprender a recomeçar. Recomeçar é bom, recomeçar é gostoso. Quem não quer ter uma nova chance? Se a gente for pensar: onde eu errei dessa vez, agora eu vou acertar. Por que a gente vai ficar preso no passado, na roupa velha? Aí, só por curiosidade, até o nosso corpo, as nossas células, elas se renovam. Por que a gente não vai se renovar? Diz que as células do nosso corpo, assim, no total, a cada 7 ou 10 anos a gente já as renovou. 98% dos nossos átomos que compõem o interior das nossas células, em questão de 1 ano já são outros átomos que estão compondo, seja porque a gente comeu algo, bebeu algo e vai repondo esses átomos, vai trocando. Os nossos cabelos levam de 3 a 6 anos para ter uma troca celular. Por que eu falo isso? Então a célula velha morre e outra vem no lugar e substitui. Esse processo é de 3 anos nos homens e 6 nas mulheres. No meu caso, acho que só está tendo
a morte das células, porque eu não consigo ver cabelo novo nascendo. Só está piorando aqui a situação. Mas enfim, o fígado, como ele é mais intenso, ele recebe muita pancada, né? Não pancada mecânica, mas lida com muito parte tóxica e tudo. O fígado ele já leva, as células dele já levam de 150 a 500 dias para se renovarem. O esqueleto são 10 anos, o estômago já as células levam 5 dias. Só os neurônios que realmente não se renovam, os do córtex, né? Você pode até fazer outras ligações, buscar outras, mas os neurônios eles não são substituídos assim com essa facilidade. Por isso que a gente perde a memória com a idade, a gente vai ficando com o raciocínio um pouquinho mais lento. Mas o importante é que tudo se renova. Por que a gente não vai fazer? Agora, uma coisa que me ocorreu nessa renovação, por exemplo, se as células estão se renovando, por que a gente vai ficando mais velho, né? Isso é uma coisa que me pegou. Mas eu estava vendo que dizem que à medida que a célula vai sendo renovada, essa célula nova, ela é uma cópia imperfeita das originais. Então elas vêm com alguns defeitos de fábrica. Por isso que acontece esse processo do envelhecimento. E que é natural, todo mundo vai envelhecer. E se a gente for pensar, o que é a única coisa que a gente pode renovar e que não vai ser imperfeita? É o que vem do espírito. Como o espírito é imaterial, o que vem do espírito? As ideias e os sentimentos. Gente, ideia nova, sentimento novo, vai ser sempre melhor do que o inicial. A gente é feito para ser perfeito. A gente é feito para evoluir. Então, as nossas ideias evoluem, nossos sentimentos evoluem. Daí a importância de recomeçar, renovar. Não vamos perder a chance. Às vezes, uma desilusão é um convite para a gente renovar. Às vezes, uma decepção é um convite para a gente se renovar. Às vezes, um plano que não deu como a gente pensou é um convite para a gente se renovar. E assim vai indo. Esse é o segredo da vida. Eu trouxe o último trecho do texto do Emmanuel, vou deixar o texto original para vocês lerem, a gente lê como dever de casa aí, porque o Emmanuel é tão direto, é tão bacana o texto dele, que eu acho que qualquer coisa que eu falasse eu também podia até distorcer as palavras. Então, quem tiver curiosidade, capítulo 1 do livro Palavras de Vida Eterna, só jogar no Google, Recomecemos, Palavras de Vida Eterna, Emmanuel PDF. A gente vai ler, é muito bonito, porque ele traz isso, que a vida é um ciclo, e que as oportunidades que pra gente parecem erradas, são chances de recomeço, é chance de vestir uma roupa nova. E essa postura aqui do atleta, qual é a graça de um atleta? É correr. Então você fala, você quer correr hoje? Chegar para o atleta, olha, você vai ter a chance de correr nas Olimpíadas. Talvez você perca, mas você quer correr nas Olimpíadas? Tenho certeza que ele não vai hesitar. E por que a gente não pode ser assim? Porque o que deu errado, aquele plano que não saiu como combinado, por que a gente não encara como uma chance de recomeçar? Olha a postura do atleta. Vamos amanhã, na hora de acordar, imaginar nessa posição, colocar toda a nossa força numa nova oportunidade e recomeçar. O Santo Agostinho dizia, fazei como eu fazia em vida, né? Todos os dias antes de dormir, eu refletia sobre o meu dia, eu observava se eu não prejudiquei alguém, se eu não fiz o mal, se eu fiz o bem que eu podia. Por quê? Porque no dia seguinte eu podia recomeçar. Não vamos esperar até o Réveillon de 2021 para a gente fazer planos de mudança. Vamos começar agora. Qualquer momento em que eu tenho uma nova ideia, um novo sentimento, é um recomeço. E que a gente fique juntos pensando nisso, pessoal. O que eu tinha para hoje é isso. Espero que a gente tenha estudado um pouquinho melhor essa palavra, esses ensinos do Cristo. E foquemos no recomeçar. É a nova chance. Para encerrar, vou fazer a nossa prece. Mestre Jesus, irmão amigo, agradecemos por mais um recomeço. Que de fato seja um recomeço em nossos corações. E que a gente possa ser pessoas novas, sermos odres novos, vestindo roupas novas e não remendos. Muito obrigado por tudo e que assim seja.